Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Tudo jóia com vocês? Tudo, e senhor? Tudo e o Tudo senhor? jóia. Tudo em paz. Agora, hoje eu acordei um pouquinho mais cedo, eu tô mais engrenado já. Esse é o dia que eu acordo mais cedo da semana. Aí, pelo menos alguma coisa boa nessa pandemia, né? Consegui acordar mais tarde. Já basta todas as chateações aí do isolamento social, né? Em algum aspecto a gente tem que ganhar, né? Pelo amor de Deus. Ah, não temos esse luxo não de acordar tarde. Ainda assim, você consegue acordar mais tarde do que você acordava, você concorda? Porque você não tem que pegar ônibus, nada, né? Ou sei lá, você ia de carro, mas você não tem que se deslocar até o local, né? Mas enfim. Gente, tem um pessoal que ainda tá fazendo intervalo, como é que tá? Vocês têm alguma ideia aí? Eu acho que tinha 16 na última aula. Não sei se eu estou errado. Tá, eu vou esperar mais Acho. 2 minutinhos aqui, tá bom? Ver se chega mais alguém. Aí a gente já começa. Ó, enquanto isso, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa aí das últimas aulas, que eu falei aí mais para o pessoal que ficou no finalzinho da última aula, né? Quando a gente estava fazendo lá os exercícios de funções, desenhando gráficos, etc., né? A nossa última função, o David já sabe disso, né? Mas a nossa última função, ó, ela era essa daqui, né? E numa aula anterior, a gente iguala isso, uma equação que a gente resolveu era quando isso era igual a 7. Vocês querem ver? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. 36, 37, 35, 36. Cadê? Aqui, ó. A gente resolveu quando que isso daqui era igual a 7. Tá vendo? Ó, eu vou mostrar lá para vocês na outra aula. Era a mesma resolução, então, tá bom? 37, 38, aqui, ó. Então, a gente fez o gráfico dessa função. Tá aqui, ó. E se a gente quiser saber quando que essa função aqui é igual a 7, ó, o 5 tá aqui. Então, o 7 está um pouquinho mais para cima, né? Ó, quando que ela é igual a 7? E aí, na nossa resposta lá, tinha dado menos 2 e 5. Quando x é menos 2 e quando x é 5. E, de fato, é o que você averigua aqui na nossa funçãozinha, tá bom? Mas eu só fiz isso daqui porque, eu esqueci de falar na última aula e eu sou muito empolgado e eu quero falar nessa também. Não, é porque nesta aula, e eu acabei falando nessa, não, é porque nesta aula a gente vai lidar com uma inequação que vai ser igualzinha, vai ter essa cara aqui também, tá bom? E aí depois a gente pode voltar aqui e fazer um paralelo também com essa inequação. Bom, já dei uns minutinhos a mais aí, de fato deu certo, entrou mais um pessoalzinho. Bom dia aos que entraram aí depois do meu primeiro bom dia. Gente, ó, vamos lá. Hoje a gente vai falar de inequações modulares. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisinha antes de qualquer coisa? O Samuel levantou a mão. Diga lá, Samuel. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Deixa eu te perguntar, na C dos exercícios da aula passada, foi aquela equação de segundo grau, né? E Deixa eu eu queria ver. saber o que que a gente faria se algum dos x desse negativo. Se algum Num- dos X. Porque teve o x1 e o x2, né? Que deu 2 e 3. E se um Aham. fosse menos 1 e 2, por exemplo? Ó, Samuel, neste caso aqui não faria diferença nenhuma, porque ele só rebate o que está para baixo do gráfico, tudo Uhum. bem? Então vamos supor que você tivesse o gráfico de uma coisa assim, ó. As duas raízes são negativas, mas quando eu Sim. rebatesse esse gráfico, ele ia ficar assim, ó. Acabou. As raízes continuam sendo negativas, porque você não tem problema quando isso daqui é zero, você tem problema quando é negativo, e aí vira positivo. Faz Ah, tá bom. sentido isso? Faz sim. Então tá bom. Beleza, valeu. Imagina.
Bom, ó, vamos lá então começar a falar de inequações aqui. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Não? Professor, Fala, rapidinho. David. No plantão de matemática, eu vi que uma dúvida você já tinha tirado no finalzinho da aula anterior. Lembra daquela função que era x igual, quer dizer, x é entre módulos x mais alguma coisa? Ah, Você podia dar uma revisada nessa função? Eu não sei se você tem aí marcado. mas vamos fazer assim, ó. Deixa eu falar de inequação, tá Ah, bom? tá, Depois a justo, gente volta justo. para essa história aí de função, tá bom? Tá, Mais nos beleza. minutinhos finais. Justo, Ó, justo. vamos lá então, ó. Qualquer coisa também, a gente tenta marcar aí um plantãozinho extra, tá bom? Sem crises. Vamos lá, ó. Quando a gente tem. Eu coloquei dois esqueminhas aqui. Eu não acho que a melhor ideia do mundo é você decorar esses esquemas. Eu acho que o mais importante. Tá compartilhando aí com vocês? Tá, né? Sim. Tá. Eu acho que o mais importante é que vocês entendam o que está sendo feito aqui, tá bom? E aí, automaticamente, você acaba decorando esse esqueminha aqui, sem querer querendo. Beleza? E, senhor David, por favor, abaixa a mão aí. Senão eu vou ficar confuso aqui, achando que você quer falar comigo. Ó, já vamos começar resolvendo o exercício, tá? E aí depois eu chego aqui e dou uma explorada um pouquinho melhor nessa sistematização aqui da nossa ideia aqui, tá bom? Então, ó, ele pede assim, ó, resolva as inequações a seguir. Então eu vou começar a resolver no item A mesmo, beleza? Eu vou colocar isso daqui que vai dar um auxílio pra gente. Sempre fazer esse desenho aqui, ó, pode ajudar, tá bom? Então, ó, no item A, ele quer que o módulo de x seja maior ou igual a 5. Se eu tenho um número que está aqui, ó, o módulo, geometricamente, é a distância que um número tem até o zero. Tudo bem? Então, ó, por exemplo, qual que é o módulo desse número B? O módulo desse número B é B. Tudo bem? Ó, é o tamanho desse número, é a distância que ele tem até o zero. Qual que seria o módulo do menos B? O módulo do menos B também, ó, é a distância que ele tem do zero até o B. É B. Do zero até o menos B, né? É B. Tá bom? Então, se eu quero comparar um módulo com 5, tem que ser maior ou igual a 5, vamos colocar aqui no lugar do B o número 5, então. Bom, se um número eu estou comparando com o módulo dele com 5, ó, o tamanho eu vou colocar 5 para frente, 5 para trás. Então aqui a gente tem o 5 e o menos 5 para comparar, tá bom? E aí ele fala que o módulo desse número, ó, tem que ser maior ou igual a 5. Bom, vamos pensar aqui como que eu faço para um número ter um módulo maior do que 5. Então, ó, se o meu número ele tiver um módulo aqui, ó, desse tamanho, ele está maior do que o módulo do 5. Então, esse número aqui, ó, por exemplo, 6, ele é maior, ele tem um módulo maior do que 5. Ó. O módulo de 6 é maior do que 5. Tá bom? E eu estou procurando, na verdade, não só este caso, mas eu estou procurando qualquer caso que o módulo seja maior do que 5. Tá bom? Ó, o meu alvo aqui, ó, é qualquer número que o módulo seja maior do que 5. Ora, se eu pegar qualquer número que está aqui para frente, ó, o módulo desse número vai ser maior do que 5. Tudo bem? Então, todos os números que estão à frente do 5, eles têm módulo maior do que 5. Só que aqui nesse exercício, por exemplo, não me interessa só os que são maiores do que 5, me interessam os que são iguais a 5 também, né? Então eu vou considerar os 5 também. 5, 6, 5,5, 7, todos esses números têm módulo, ó, maior do que o módulo maior do que 5, tá bom? Isso também é verdade para os negativos, e aí é que dá uma bugadinha nesse primeiro momento na nossa mente, e a gente precisa ir se acostumando com essa ideia. Então, ó, se eu tiver números que estão aqui para trás, ó, o que vai acontecer? Ó, o módulo desse número é maior do que 5. 5 tem esse tamanho e esse módulo é maior do que 5. Tá bom? Então, todos os números que estão para trás do menos 5, ó, eles também têm módulo maior do que 5. Beleza? E como eu estou considerando também o caso que é igual, o menos 5 também entra nessa história. Então, quem que está respondendo aqui o meu item A, né? Deixa eu colocar esse desenho auxiliador aqui para gente. No meu item A, a minha resposta vai ser qualquer número maior ou igual a 5 ou menor ou igual a menos 5. Então, qual que é a resposta do meu item A? X menor ou igual a menos 5 ou x maior ou igual a 5. Tá bom?
Que números que tem o módulo maior do que 5, maior ou igual a 5? Os menores ou iguais a 5, ou os maiores ou iguais a 5, tá bom? Eu peço que vocês tomem um pouquinho de atenção aqui nessa palavra, ou, tá bom? A gente vai explorar isso daqui um pouquinho melhor em breve. Além desse caso aqui, pessoal, fala, senhor David. Professor, eu não entendi no caso negativo. Não teria que ser entre -5 e 0 para ser maior que -5? Ó, qual que é o tamanho desse módulo aqui, ó? Por exemplo, do -4. Esse módulo aqui, em comparação com o 5, ele é maior ou menor do que 5? É menor. Tudo bem? Eu quero módulos Ah, tá. maiores. Ele tem que sair aqui da casinha, ó. A casinha aqui é o 5, né? Ele tem que sair da casinha, ele tem que passar. Tudo bem? É o que eu disse. Buga um pouquinho a mente, tá bom? Mas você vai se acostumando aí com a ideia, tá bom? Beleza, valeu, professor. Imagina. Ó, vamos pegar aqui mais uma vez esse modelinho, né? Que ele vai auxiliar a gente. Gente, é sempre bom fazer esse desenhozinho aqui, tá bom? E vocês vão ver que para os dois casos o desenho é o mesmo. Só o final aqui dessa história que é diferente. Agora eu estou pedindo para você fazer uma comparação aqui, ó, nos módulos. O módulo desse número com o 3. Então, quem que vai ser o meu divisor de águas aqui? Vai ser o 3. O módulo 3 para frente, o módulo 3 para trás. Módulo 3 para frente, para lá no 3. Módulo 3 para trás, para no -3. Beleza. Mas eu quero saber agora quem são os números, quais são os números, né? Que tem módulo menor ou igual a 3. Então, ele tem que ficar menorzinho, tá bom? Isso significa o quê? Ó, o tamanho do 3 aqui, ó. Se eu quero ter um módulo menor do que 3, ele tem que estar aqui para dentro, ó. Esse número aqui, por exemplo, tem módulo menor do que 3. Esse número aqui, ó, tem módulo menor do que 3, tá bom? Então, são todos os números que estão entre o 0 e o 3. E o 0? O 0 tem um módulo que some, né? Então, ele continua sendo menor do que 3. O 0 entra na história também. Beleza? Ele está falando aqui, ó, de menor ou igual. Então, o 3 também vai entrar nessa história. Tá bom? Veja que quando a gente olha para a parte positiva, é um pouco mais fácil de fazer, né? É um pouco mais... Você consegue seguir o seu senso, tá? Para a parte de trás, que você precisa pensar um pouquinho com mais força, né? Para o módulo ser menor do que 3, ele tem que estar para dentro ou para fora? Ele tem que estar para dentro. Se ele estiver para fora, ó, o módulo dele está maior do que 3. Eu quero um módulo menor. Se ele tem que estar para dentro, então ele está aqui, ó. E aí o igual a 3 entra nessa história também. Então pronto. Pelo meu desenho aí, eu já consegui concluir que são os números que estão entre -3 e 3. Incluindo, né, o -3 e o 3. Tá bom? Pessoal, queria que vocês percebessem que aqui, ó, está oculto um E. Isso significa que o X ele é menor ou igual, é maior ou igual a -3 e esse X é menor ou igual a 3. Tá bom? Isso que está aqui nesse retângulo pode ser escrito desta maneira, tá? A gente vai escrever do jeito que está no retângulo, mas eu queria que vocês tomassem atenção nisso aqui, ó. Ou e E. Tá bem? Por que que é ou e por que que é E? E você tem que levar essas palavrinhas com força até o final dessa aula, tá? Por que que aqui é ou? Porque não tem como um número estar nesse intervalo e nesse intervalo ao mesmo tempo. Eu desafio alguém a me dizer um número que seja maior do que 5 e menor do que -5 ao mesmo tempo. Não existe, tá bom? Então, um número ou ele está num intervalo ou ele está no outro. Tá bom? Já no caso do nosso E aqui, ó, esse número ele tem que satisfazer as duas condições simultaneamente. Ele tem que ser maior do que -3, que é essa galera aqui, e ele tem que ser menor do que 3. Ao mesmo tempo. Tem que satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Se eu falasse que ele é maior do que -3 ou menor do que 3, seria a reta toda dos reais. Tá certo? Então tomem muito cuidado com isso, porque agora que só tem uma coisinha dentro do
dentro do símbolozinho do módulo, só tem uma coisa dentro do módulo, é mais tranquilo de lidar com esse e ou. Mas mais para frente a gente vai precisar, de fato, usar essas palavrinhas com um pouquinho mais de força. Tá bom? Eu acho que a Natália levantou a mão. Fala lá, Natália. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Deixa eu te perguntar, eu sempre fico muito confusa, né? Às vezes eu esqueço, me confundo quando eu tenho que pôr o e quando eu tenho que pôr o ou. Aí, se eu tô fazendo, sei lá, uma prova que é dissertativa, eu posso só escrever assim um embaixo do outro, pôr um ponto e vírgula ali entre os dois ou não? Tem que ter o e ou o ou? Tem que ter o eu, tem que ter o e e tem que ter o ou. O que pode acontecer é o seguinte, às vezes a pessoa que está avaliando a sua questão, né, ela acha que você só esqueceu de escrever o que está ali, né, e aí ela não desconsidera por isso, entendeu? Mas eu acho que é importante isso, porque fica claro, veja, se eu coloco um e aqui, é os reais. Se eu coloco, seria todo mundo. Se eu coloco um ou, é uma galera ou outra galera. Tudo bem? E aí, perdão, aqui se eu coloco um e, fica conjunto vazio, né? Tá bom? Porque não tem como ser menor do que menos 5 e maior do que 5. Então não existe. Né? Seria a mesma coisa que eu dizer, o conjunto dos reais, esse conjunto dos reais com o e aqui, é o conjunto vazio. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Veja, se você deixa sem o e e sem o ou, fica ambíguo, né? Tem duas coisas ali que podem significar, tá bom? E aí você tem que contar com ou o vacilo de quem está corrigindo, ou com a compaixão de quem está corrigindo, tá bom? Beleza, obrigada. Mas, reflete a respeito disso, vamos discutir, traga sempre que você tiver dúvidas, manda, sei lá no WhatsApp, a gente discute um pouquinho isso, tá bom? Porque é uma coisa Beleza, importante. Imagina. Vamos pegar aqui nosso auxiliarzinho, né? Vocês estão vendo a importância do negócio aqui, né? Vai ser importante, tá? Vamos pegar aqui nosso auxiliarzinho e vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Agora eu estou pegando um módulo e eu estou comparando esse módulo, quem está no módulo, com o 9, tá bom? Então, no lugar do meu B aqui, como o módulo é 9, né? O tamanho aqui tem que ser 9, o tamanho aqui tem que ser 9, tá? Então, é do menos 9 e do 9 que a gente está falando. Beleza. Só que ele está falando que quem está aqui dentro do módulo, tem que ser maior do que 9. Tá bom? Agora não tem mais o igual, é só maior. Bom, se quem está dentro do módulo tem que ser maior do que 9, você vai lá e faz a setinha maior do que a setinha do 9. Tá para fora. Então é a galera que está para fora. O 9 não entra, porque é só maior. Bom, se o módulo tem que ser maior do que 9, então tem que estar para fora. Então tem que ser menor do que menos 9. Tá bom? É muito fácil confundir isso. Esse maior, menor. Então faz o desenho, olha onde que você assinalou e aí faz. Tá bom? Não tem problema. Você vai perder 10 segundos fazendo isso e com certeza vai ajudar você a não perder a questão. Tá bom? Então esse aqui é o C. ABC. E aí nós temos que o que está aqui dentro do módulo, tá bom? Tem que ser maior do que 9 ou menor do que menos 9. E aí você vai fazer, então, esses dois casos. Então, x mais 5 tem que ser maior do que 9, ou x mais 5 tem que ser menor do que menos 9. É a mesma coisa que a gente tinha feito antes para o x, agora a gente está fazendo para isso. Tem mais coisa dentro do módulo? É isso que você está comparando com o 9. Tá bom? Então você tem que colocar todo mundo na dança. X mais 5 maior do que 9 significa x maior do que 4, né? Passo 5 para o outro lado, 9 menos 5, 4. E eu passo 5 para o outro lado, vai ficar menos 9 menos 5. Então vai ficar x menor do que menos 14. Tá bom? Olha só, acabou. Acabou o exercício. Parece uma coisa de outro mundo, mas é extremamente simples. Tá bom? Pegou o esqueminha aqui? É simples. Eu acho que o difícil é virar a chavinha na cabeça, né? Se não ficou clara a ideia, vamos discutir. Mas depois que virou a chavinha, é tranquilo. Não tem por que isso daqui assustar mais vocês. Tá bom? Lu, Vamos colocar aqui o C. Quem que tá falando aí? Aí. Isa.
eu preciso fazer aquela resposta, se x pertence aos reais, tal, que, ou eu posso só simplesmente colocar os dois itens, no caso aí, x maior que 4 ou x menor que menos 14? Tipo assim, você está falando no meu gabarito aqui, né? Olha, Isa, quando você está fazendo uma questão dissertativa, se você colocar assim, está mais completo, tá bom? Mas a pessoa que está lendo a sua questão, ela vai entender isso daqui, não tem problema também, tá? Tanto é que boa parte das questões alternativas, elas não colocam dessa forma mais formal, elas colocam assim mesmo, você já reparou? Sim. Então, não tem problema, assim, não vai ficar ambíguo, não vai ficar nada. Porque quando você fala de um intervalo, x maior do que 4, eles sabem que você está falando dos reais maiores do que 4, tá bom? A não ser que você queira só pegar só os inteiros maiores do que 4, aí não adianta você simbolizar assim. Porque quando você simboliza nessa ideia de intervalo, aí você está falando de reais, geralmente, entendeu? Então, se você quiser falar de inteiros, de racionais, que são maiores do que 4, aí sim você precisa colocar sim com o símbolozinho dos inteiros aqui, ó. Tá bom? Tá. Obrigada. Imagina. Mas, se você ficar com uma certa dúvida aí, eu quero pecar pelo excesso, manda sim, tá? Mas não tem problema se você mandar assim. Não tem erro, não. Vamos dar uma olhadinha aqui no D. Deixa eu copiar aqui mais uma vez esse negocinho aqui. Mais uma vez, né? Sempre vale reforçar. Se eu estou copiando isso daqui pela quarta vez em 4 exercícios, é porque é importante fazer esse desenho, tá bom? Não se esqueçam disso. Ó, o nosso protagonista aqui é o 7, tá bom? Pelo menos nesse momento aqui do exercício. Então, eu estou comparando um módulo com 7. 7 para frente, 7 para trás. É 7 menos 7, a alma do negócio aqui. Tá bom? Ó, x mais 3 menor do que 7. Estou resolvendo o item D. Beleza? Vamos dar uma olhadinha lá. Então, o módulo do que está ali dentro tem que ser menor do que 7. Se tem que ser menor do que 7, olha lá, ó, tá aqui para dentro. Se tem que ser menor do que 7, tá aqui para dentro. Para dentro, para frente, para dentro, para trás. O zero também entra, tá bom? Porque o módulo de zero também é menor do que 7. Beleza? Então, essa galera, como é só menor do que 7, o menos 7 e o 7 não entram. E aí, sem crise, vamos lá, ó. X mais 3 que eu estou comparando. Então, o x mais 3 tem que estar nesse intervalo. Vamos lá. X mais 3 tem que estar entre menos 7 e mais 7. É só maior, né? Eu tinha colocado maior ou igual, mas é só maior. E tem que ser menor do que 7. Tá bom? Tem que estar nesse vermelhinho. Então, o x mais 3, que é quem está dentro do módulo, ele vai ocupar esse lugar vermelhinho. Então, o x mais 3 está entre menos 7 e 7, tá bom? Deixa eu só finalizar aqui, já abro para a pergunta aí da Letícia. Aqui a gente pode resolver separado, tudo bem? Ou tudo junto, beleza? Se eu resolver tudo junto, vai ficar assim, ó, eu vou jogar o 3 para fora, então eu vou jogar menos 3 para cá e vou jogar menos 3 para cá, tá bom? Então vai ficar menos 7 menos 3, e aqui vai ficar 7 menos 3. E aí, no fim das contas, eu vou ter menos 10, né? Menos 7 menos 3 é menos 10. E aqui 7 menos 3, que vai dar 4. Tá bom? Essa seria a maneira mais rápida de resolver. Printem, quem quer essa maneira, printa, que eu vou apagar isso aqui. Eu vou fazer pelo passo a passo, tá? Pelo passo a passo significa que esse x mais 3, eu tinha falado do e, né? Quem está aqui tem que ser maior do que menos 7 e menor do que 7, simultaneamente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, menos 7 menor do que x mais 3 e x mais 3 menor do que 7. Tá bom? E, lembrando aqui da importância desse nome, dessa palavra. Vou passar o 3 para o outro lado, vai ficar assim, ó, x menos 7 menos 3, né? O mais 3 passou menos 3. Então, o x é maior do que menos 10. E aí eu vou passar o 3 para o outro lado. X é menor do que 7 menos 3. Portanto, x é menor do que 4.
Então, o x ser maior do que menos 10 e menor do que 4, significa que a nossa resposta final aqui, ó, x está entre menos 10 e 4. Tá bom? E aí chegamos aqui na nossa resposta final. Juntamos, né? Tem que ser simultaneamente as duas coisas. Ó, esse caso aqui, ó, maior do que menos 10. Eu pego lá o menos 10 e ele tem que ser maior do que menos 10. E eu pego o 4, ele tem que ser menor do que 4. O 4 não entra, mas os menores do que 4 entram. Como ele tem que ser simultaneamente um e o outro, ele tem que ver o que está nos dois. O que está nos dois é essa galera que está aqui no meio, ó. Satisfaz o de cima é esse, satisfaz o da esquerda é o de cima. Quem satisfaz o da direita é o de baixo. Quem satisfaz os dois ao mesmo tempo, eu faço a interseção aqui, ó. O menos 10 não entra, até o 4 todo mundo entra e o 4 não entra. Então, ó, todo x entre menos 10 e 4. Tá bom? Fala lá, Letícia. Ou você desistiu de falar? Não, só fui muito ansiosa. Eu ia perguntar se não tinha que resolver também, aí você resolveu. Tá, beleza, então. Tinha que resolver sim, beleza? Então, ó, com isso a gente encerra esses iniciais aqui. Agora eu queria abrir para dúvidas aí, saber se mais alguém tem mais alguma dúvida. Porque o raciocínio ele vai seguindo, tá, gente? Então, se alguém quiser falar alguma coisinha, eu acho que é interessante a gente já discutir qualquer pendência, e aí a gente continua. E aí a gente continua resolvendo depois de resolvido essas pendências. Quem que tá falando? Letícia? Não, é a Caiane. Bom dia. Fala, Caiane, tudo jóia? Tudo jóia. Você não poderia explicar de novo a diferença do E e do OU? Posso. Eu vou sistematizar agora com aquele esqueminha ali de cima. E aí a gente já explora um pouquinho melhor a diferença do E e do OU, tá bom? Beleza, obrigada. Mas se não for o suficiente, você me fala que a gente dá um jeito aí um pouquinho melhor. Beleza? Beleza. Então tá. Ó, vamos focar aqui agora nessa parte aqui de cima, tá? Eu sei que eu coloquei o C aqui bem pertinho, mas eu estou falando desse universo aqui para cima, tá? Do vermelho aqui para cima. Primeiro caso, ó, vamos dar uma olhadinha nesse caso aqui. Se eu tiver um módulo de alguma coisa, desse A aqui, menor do que B, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar o B aqui, né? Ó, porque eu estou comparando com o B. Eu quero comparar módulos com o B. Então, eu estou comparando com o número B e com o número menos B. Tá bom? Pensando aí que o B é um número positivo, etc. Tá? O que vai acontecer? Eu vou ter que... O meu A, se o módulo dele é menor do que B, o módulo dele, ó, quando eu comparar o módulo do A, o A está aqui, né? Ó, então, esse é o módulo do A. Esse aqui é o módulo do B, né? Ó, ele anda B para frente. E o módulo do A anda A para frente. Então, se eu quero... O módulo do A é o que está de vermelho, né? Se eu quero que o módulo do A seja menor do que o módulo do B, ele tem que ficar menorzinho aqui, ó. O módulo é a distância do zero, né? Então, o A tem que estar para dentro, tá bom? Então, ó, qualquer número que tem um módulo aqui para dentro, o módulo desse número é menor do que B. Tá certo? Então, todo mundo que está aqui, ó, o zero também. E, ao mesmo tempo, se ele for um número negativo, ó, o módulo desse número negativo é isso aqui, né? Ó. Ele é menor do que o módulo do B. Então, ele tem que estar para dentro também na parte negativa. Tá bom? Então, quais são os números que o módulo é menor do que B? Os números que estão entre menos B e B. Tá vendo? Ó? Isso é uma sistematização. Eu não acho que vale a pena ficar decorando essas letrinhas, tá? Eu estou sistematizando, eu estou falando para vocês, sempre é assim, tá? Mas vocês já aprenderam a pensar ali. Para que vai ficar decorando isso? Só estou dizendo, ó, de fato é assim sempre, tá bom? Isso pode até nortear a gente, você ter uma coisinha meio decorada, lembrar sempre, é para dentro ou para fora. Eu acho que é mais nesse caminho que vale a pena você ter uma coisa decorada. É tudo para dentro ou é tudo para fora? Eu gosto mais de decorar isso do que de decorar essas letrinhas. Mas fica aqui a sistematização, tá bom? Se o módulo de um número é maior do que B, então isso significa que ele está para fora aqui, ó. Porque essa setinha tem que ser maior do que a setinha do B, tá bom? Se está para fora, então é essa galera toda aqui, ó. E
Se o módulo desse número é maior do que B, significa que esse número está aqui para fora também, né? Ó, então ele está atrás do menos B, ele é menor do que menos B. Tá bom? Ele está para cá, ó. Então, ou ele é maior do que B, ou ele é menor do que menos B. Tá bom? E agora, vamos explorar aqui o que a Caiane pediu, essa ideia do E e do OU. Ó, Caiane, esse número que está aqui dentro, por exemplo, ó, se eu quiser pegar qualquer número aqui, ó, vamos supor que eu fale para você assim, ó, eu vou fazer com um exemplo mais palpável aqui, ó, o exemplo do 5, tá bom? Ó, vamos comparar aqui com o 5. Se eu falar para você aqui, ó, o 6, tem como eu dizer que o 6, ele é, ó, o 6, ele é menor do que menos 5 ou maior do que 5, você concorda? Por que que ele é ou? Porque ele satisfaz ou uma, ou outra, ou as duas, tá certo? O ou significa isso. O 6, ele é maior do que 5, mas ele não é menor do que menos 5. Tudo bem? Se eu tivesse um E aqui, ó, eu precisaria estar satisfazendo tanto esta condição quanto esta condição. Tem como um número ser ao mesmo tempo maior do que 5 e menor do que menos 5? Não, né? Não. Então, como eu estou falando de dois intervalos disjuntos, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, São diferentes um do outro. Não entendi. Que não tem nada a ver, são diferentes um do outro, né? Exatamente. Não tem como um número estar neste intervalo e neste intervalo. É em um ou no outro. Tudo bem? Ah, tudo bem, entendi. E quando eu estou aqui, ó, com um número maior do que menos 3 e menor do que 3, pensa assim, ó. O número 5, ele é menor do que menos 3 e menor do que 3? Não. Não. Mas e se eu colocasse um ou aqui, ó? O 5, ele é maior do que menos 3 ou menor do que 3? Aí seria, né? Aí seria. Esse é o problema. Você entendeu? Se ele tá aqui, ó, ele tem começo e fim. Então ele tem limite aqui, tem limite aqui. Ele tem limite aqui e tem limite aqui. Tá bom? Assim, é uma coisa que você tem que ir processando, tá bom? Mas aproveita essa aula, a gente já explorou um pouquinho esse raciocínio, mas essa aula explora mais ainda. Então aproveita ela para colocar esses pingos nos is, tá bom? Qualquer coisa volta, reassiste ela. Se quiser discutir comigo, fica à vontade também, tá bom? Valeu, Lucas. Ficou um pouquinho mais claro, Caiane? Ficou, é que eu não tinha pegado de primeira, sabe, processado, mas agora entendi, sim. Tá, beleza, então. Então, ó, vamos fazer o E aqui juntos e o F, eles cabem aqui ainda, tá bom? Porque eles são rapidinhos. Alguém sabe me dizer por que que o E é rapidinho? Eu já tô entregando ouro, hein, molecada? Deixa eu chamar a atenção aqui, ó. Estamos no E. Por que que ele é rapidinho? Sei lá, a afirmação tá errada. Esse menos 3. Não. O módulo não é uma coisa positiva? Mas não é distância. Não tem como ser distância negativa. Isso. Então aqui vai ser um número positivo, você concorda? Aham. Quando que um número positivo é maior ou igual a menos 3? Sempre. Sempre. Igual Então, não. para qualquer x aqui, ó, qualquer número que eu colocar aqui, a resposta que está aqui dentro do módulo vai ser qualquer número. E o módulo desse qualquer número vai ser uma coisa positiva. Tudo bem? E uma coisa positiva é sempre maior do que um número negativo. Então isso daqui é verdade sempre, tá? Qual que é o conjunto de solução disso daqui, ó? Reais. Tá bom? Ou então você pode escrever assim, né? Ó, x real. Qualquer x real satisfaz isso daqui. Tá bom? Conjunto de solução é o conjunto dos x reais. Beleza? Faz sentido isso, pessoal? Achei a Letícia que opinou, eu achei que ela não sentiu muita firmeza nas palavras dela. Não, é porque eu tava com medo de errar. E eu também tava pensando no igual. Mas Tá. depois eu entendi. Beleza, mais uma vez discutido, você concorda? Concordo. Então tá bom. Ó, e esse aqui... Professor, perdão. O pessoal Diga no lá. chat tá falando que não fez muito sentido, não. Inclusive pra mim, eu buguei um pouquinho.
Tá, deixa eu aproveitar e dar uma olhadinha aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Tá, o Samuel falou que não e a Luísa pediu para explicar. Tá, se vocês puderem abrir o microfone, eu agradeço, tá, gente? Que a gente já vai mais num papum. Ó, vocês concordam que esse número que está aqui, ó, é um módulo, certo? Então, esse módulo de 3x mais 5, ele com certeza é maior ou igual a zero. Tudo bem? Samuel e Luísa. Quero ouvir a resposta dos dois. Sim. Tudo bem. Tá. Bom, zero é sempre maior ou igual a menos 3, não é? Também sim. Sim. Então, você concorda que módulo de 3x mais 5 é sempre maior ou igual a menos 3? Tudo bem? Tudo. Uhum. Se esse cara aqui é sempre maior ou igual a menos 3, isso significa que qualquer número que eu colocar aqui vai satisfazer essa desigualdade, certo? Eu quero encontrar quais são os x's em que esta desigualdade é verdadeira. Isto significa que qualquer x que eu colocar aqui vai fazer essa desigualdade verdadeira. Então, Travou? Ai, travou, que susto. Ai, também. Já achei que era eu que tinha caído. Já tô até acostumando a cair já. David, fica sempre se mexendo, tá? Por favor. Ana, agora eu tô gravando, então. Agora tá, não tá? Sim. Sim. Beleza, então. Bom, ó, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Pronto. Tá tudo compartilhando normal agora, né? Sim. Tá. Então, ó, gente, o que vai acontecer aqui, né? Luísa tá aí de novo. Quem mais que tinha perguntado? Samuel. Luísa e Samuel, estão aí? Sim. Sim. Tá. Onde que parou aqui? Vocês entenderam o raciocínio? Eu parei no meio dele? Se não deu tempo de você falar X pertence aos reais, mas você circulou e fez a setinha. Tá, beleza, então. Mas ficou claro aqui? Você concorda com isso, Luísa? Sim. Então, Samuel? ô Lucas, tipo, se eu colocar aí, vamos pôr um menos 9, vai dar certo também porque é em módulo, né? E aí vai ficar aqui positivo vai de ficar qualquer forma. menos 9 vai virar menos 18, mais 5 vai ficar menos 13, mas o módulo de menos 13 é 13. E 13 é maior do que menos 3. Então o menos 9 também satisfaz isso. Tá bom? Ah, entendi. Beleza. Fechamos aqui então? Sim, valeu. Tá. Tem mais um aqui que o raciocínio é relativamente rápido, que é o próximo, tá? O F. Eu queria que vocês me dissessem quando que o módulo desse cara aqui, ó, é maior do que zero. Esse aqui não é tão direto, mas ele sai também meio diretão assim, tá bom? Por isso a gente vai fazer ele aqui, ó. Então, o módulo de 5x menos 3 é maior do que zero, né? Quando que isso aí vai acontecer? Também, né? Para qualquer valor de x. Não. Tem Quando uma o x é restrição. diferente de 5, 3/5? Exatamente. Tá bom? Ó, porque o módulo de alguma coisa, ele é maior do que zero, ou o módulo dessa coisa é igual a zero. Tá bom? Então, esse caso aqui, ó, em que essa coisa é maior do que zero, basta que essa coisa, o módulo... Peraí, deixa eu ver. Isso. Basta que o módulo dessa coisa seja diferente de zero. Porque ou é maior do que zero, ou é igual a zero. Então, todos os casos em que o módulo é diferente de zero, eu vou ter que vai ser maior. Tá bom? Como assim? Ó, vamos supor aqui para o módulo do x. Tá bom? Vamos colocar para um caso mais simples. Quando que o módulo do x é maior do que zero? Bom, se o x for positivo, né? Se tiver um número positivo aqui, eu vou ter o módulo desse número positivo maior do que zero.
E se o x for negativo, também, né? Por exemplo, o menos 10 aqui, o módulo de menos 10 é 10. E 10 é maior do que zero, tá bom? Então, basta que ele seja maior do que zero ou menor do que zero. Ou seja, dizer que é maior ou menor é a mesma coisa que dizer que é diferente de zero. Tá bom? Então, basta que seja diferente de zero. Tudo bem? Então, eu vou dizer que este cara aqui tem que ser diferente de zero. Uma vez que ele seja diferente de zero, está satisfeito aí. É 5x menos 3, né? Se eu não me engano. Tem que ser diferente de zero. Deixa eu confirmar lá para não fazer errado. 5x menos 3. Isso. Então, basta que 5x seja diferente de 3. O menos 3 passou para o outro lado lá, mais 3. Então, isso significa que x tem que ser diferente de 3 sobre 5. E aí está respondido aqui o meu item F. Estamos juntos aqui, pessoal? Professor, tem dúvida no chat. Deixa eu ver qual que é a dúvida aqui. A Bia está falando, mesmo não tendo o maior com o sinal de igual, trapinho embaixo, tracinho embaixo, ainda pode ser igual a zero. Bia, tem como você abrir aí? Eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta. Oi, Lucas. Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo jóia. Diga lá, minha querida. É que eu tinha perguntado quando você tinha colocado o 5, o número é maior que zero ou ele é igual a zero. Mas então a questão fala que ele não pode ser igual a zero, por isso a gente faz tudo isso? Isso, ó, se um módulo, ele está pedindo só o caso em que o módulo é maior, a gente sabe já que esse módulo ele vai ser maior ou igual. Se ele está pedindo para você dizer só quando ele é maior, então isso significa só excluir os casos em que ele é igual. Tudo bem? Eu não sei se era essa exatamente a sua pergunta. Era sim. Obrigada. Tá. Imagina. Tá resolvido, Bia? Tá sim. Obrigada, Lucas. Imagina. Gente, deixa eu pular aqui para o G. Vamos para a próxima página. Já vou mandar lá para vocês daqui a pouquinho, tá bom? E aqui, vamos dar uma olhadinha no G. O G, ele é um caso que tem um complicadorzinho. Ó, veja só, a gente vai continuar usando isso daqui, exceto para aqueles casos um pouquinho diferenciados, a gente continua usando isso aqui. Ó, no G, ele está pedindo para você comparar isso daqui, ó, que está dentro do módulo, né, com 5 agora. Então, ó, o módulo disso tudo aqui é maior do que 5. Isso significa que isso tudo, né, que está dentro aí do módulo, tem que ser maior do que 5, tem que estar para fora, né? O módulo é maior, ó, então tem que estar para fora aqui, tem que estar para fora aqui, tá bom? Isso significa que tem que ser maior do que 5 ou menor do que menos 5, né? Ó, o módulo agora que está sendo comparado é com 5. Então é maior do que 5 ou menor do que menos 5. E aí eu vou colocar tudo isso que está aqui dentro do módulo, então, eu vou colocar como, nos dois casos, ó, módulo de x menos 5 menos 1 tem que ser menor do que menos 5, ou módulo de x menos 5 menos 1 tem que ser maior do que 5. Tá bom? São os dois casos. A gente está fazendo aquela comparação que fizemos desde o começo da aula. Só essa comparação que está sendo feita, tá bom? E o que vai acontecer? Ó, nesse caso, eu vou passar um menos 1 para o outro lado e eu vou obter o seguinte resultado. Ó, módulo de x menos 5 é menor do que menos 4. Por que menos 4? Né? Porque menos 5 mais 1, que eu passei para o outro lado, virou menos 4. Tá bom? Ou módulo de x menos 5 é maior do que menos 1. Só soma do outro lado, né? Ele vira positivo. Vai ficar 5 mais 1, que é 6. Tá bom? 5 mais 1, que é 6. Então, olha só que interessante. Eu tenho dois casos. Só que um desses casos não me interessa. Porque quando que o módulo vai ser menor do que um número negativo? Tudo bem? Esse raciocínio é igual ao item E, ó. É parecido com o item E. No caso do item E, era quando que ele era maior do que um número negativo? Sempre, tá?
Agora, quando que um módulo é menor do que um número negativo? Nunca. Então, desse pedacinho aqui, ó, da solução, a gente não vai ter resposta. Não convém. Nada que venha daqui, nem convém a gente continuar esse raciocínio. Não vai ter resposta daqui. Tá bom? Mas daqui vai ter resposta. E aí, aqui é um exercício que vocês já estão acostumados a resolver. Então, eu comecei o raciocínio usando o menos 5 para fazer o primeiro módulo aqui. Agora, eu cheguei numa parte do raciocínio que esse pedaço aqui, ó, da resolução não me interessa mais. Então, eu vou olhar para esse lado aqui, ó, direito. E nesse lado direito, eu me deparo com o mesmo raciocínio. Só que aí eu vou ter que usar o meu dispositivozinho aqui, né, ó, novamente. Tá bom? Então, eu coloco aqui o meu dispositivo e eu vou usá-lo, ó, eu vou diminuir um pouquinho, né, que é só nessa parte aqui que eu estou usando. E agora eu estou comparando o módulo, tudo bem, ó? Estou comparando o módulo com o 6. Não é mais B, é 6. Tá bom? Eu estou comparando com o tamanho 6, então é mais 6 e menos 6. Só que eu preciso que isso seja maior do que 6. Então tem que estar para fora, né? Ó, se é maior, tem que estar para fora. E aí a gente coloca lá, ó, para fora, para fora. Só o maior, né? Então o 6 não entra, ó. Beleza? E aí eu vou dizer então que quem está lá dentro do módulo é maior do que 6, ou quem está lá dentro é menor do que menos 6. Então eu divido aqui, ó, em x menos 5 maior do que 6, ou x menos 5 menor do que menos 6. Beleza? Os dois casos, ó, maior do que 6, menor do que menos 6. Eu fiz cruzadinho aqui, ó. Mas é essa a ideia. Então, se o x menos 5 é maior do que... Eu coloquei 0 aqui, né? Ó, é maior do que 6, eu vou passar esse menos 5 para o outro lado lá como mais 5. E aí vai ficar mais 11. Tá bom? Ó, o x é maior do que 11. Ou o x é menor, o menos 6 mais 5, que eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos 1. Então, o x ou ele é maior do que 11, ou ele é menor do que menos 1. Tá bom? Deixa eu ver lá se bate o gabarito, para ver se eu não fiz nada erradinho. Ó, menor do que menos 1 ou maior do que 11. Beleza? Aí, para a gente dar resposta, geralmente a gente costuma colocar o menor em primeiro, né? Coloca esse aqui mais para a esquerda, tá? E esse aqui lá para a direita. Mas tanto faz. A resposta está dada. Tem esse ouzinho aqui, tá correto. Tá bom? Lembrando, ó, maior do que 11, tá do 11 para frente. Menor do que menos 1, tá do menos 1 para trás. Então, é um ou, né? Não tem como estar nos dois intervalos aí ao mesmo tempo. Tudo bem, pessoal? E de onde veio esse ou? Veio daqui, né? Ó, por quê? Porque ou tá nesse intervalo, ou tá nesse intervalo. Não tem como tá nos dois intervalos ao mesmo tempo, tá bom? Tomem bastante atenção aqui nesse ou, e quando for o e, bastante atenção no e também, que é muito fácil de confundir. Beleza? Vamos lá, gente. O que vocês querem? Vocês querem perguntar alguma coisinha aqui desse G? Estamos tranquilos com ele? Lucas. Oi. Desculpa, eu me perdi na parte do porquê o menos 4 não convém. Você poderia reexplicar? Posso. O módulo, ele é sempre um número positivo, né? Sim. Quando que um número positivo ele vai ser menor do que menos 4? Nunca. Nunca. Então, tem algum x que vai satisfazer essa desigualdade? Não. Convém eu continuar aqui com esse raciocínio? Não. Não convém, tá bom? Então é por Agora eu isso. entendi. Obrigada. Imagina. Mais alguma perguntinha aí, pessoal? Ó, aqui, vamos explorar aqui o caso do H, tá? O caso do H, antes eu tinha sempre comparações com números, tá vendo? Ó, números, números, números. Agora eu vou ter uma comparação que tem uma variável aqui, tem um x. Ele está variando, ele não tem um número fixo, né? Dependendo do valor do x, essa coisa aqui vai ter um valor. Tá bom? Então eu tô comparando com uma coisa que varia. Mas o raciocínio é o mesmo. Tá bem? Ó, o que vai acontecer? Não é exatamente esse desenho, porque o nosso B aqui ele está sofrendo variações. Mas a essência que tem por trás disso é a mesma, tá bom?
Então, ó, eu vou comparar agora, ó, o meu módulo eu vou comparar com x sobre 2 mais 1. Então, eu estou comparando com x sobre 2 mais 1. X sobre 2 mais 1. Tá bom? O positivo desse cara é x sobre 2 mais 1 mesmo. E o negativo dele é menos x sobre 2 menos 1. Tá bom? Eu coloquei um menos na frente, né? E distribuí. Aí deu isso daqui. Beleza? Então, eu tenho o positivo aqui e tenho o negativo aqui. E agora, a gente precisa ver o seguinte, né? É maior ou menor que ele está querendo comparar? Ele está querendo comparar menor. Tá bom? Menor ou igual. Ou seja, está para dentro, né? Eu quero saber quais são os números que o módulo está para dentro, ó, que ele é menor do que o outro. Então, ele tem que estar para dentro. Tanto em um caso, né? Tanto para frente quanto para trás. Só que não são só os casos em que é menor. São os casos em que é igual também, né? Ó, menor ou igual. Então, esses números aqui, eles vão entrar também na minha resposta. Tá bom? Ou seja, eu preciso que quem está lá dentro do meu módulo esteja entre o menos x sobre 2 menos 1 e o x sobre 2 mais 1, tá? Então, vamos lá, ó. Quem que está lá dentro? Ó, é x menos 2 que eu vou comparar, né? Então, eu vou colocar assim, ó, x menos 2, ele tem que ser maior ou igual a menos x sobre 2 menos 1 e tem que ser menor ou igual a x sobre 2 mais 1. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Por que eu tinha chamado a atenção de vocês para o E? Eu tinha chamado a atenção de vocês para o E porque aqui, ó, não dá para a gente resolver os dois ao mesmo tempo. Essa desigualdade da esquerda e a desigualdade da direita. Então, a gente tem que separar. E quando a gente separa, a gente tem que ter clareza o que está unificando essas duas desigualdades. É um E, tá bom? Porque esse cara aqui, ao mesmo tempo que ele é maior do que esse, ele é menor do que esse, ao mesmo tempo. Então, ele é maior do que um e menor do que o outro, tá bom? E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, eu preciso dessas duas coisas, ó. Menos x menos 2, menos x sobre 2 menos 1, é menor do que x menos 2, e x menos 2 é menor ou igual a x sobre 2 mais 1. Tá bom? Então, eu vou desenvolver a resolução destes dois aqui simultaneamente. Beleza? E aí, como é que vai ficar aqui, né? Se eu desenvolver aqui a resolução de ambos, né? Vai ficar assim, ó. Esse x sobre 2 é negativo, ele passa positivo lá para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. X mais x sobre 2. E esse menos 2, ele vem para cá positivo. Então, vai ficar menos 1 mais 2, né? Tudo bem? Ó, o menos virou mais lá do outro lado. E aí a gente tem o seguinte. Aqui vai ficar 3x sobre 2. E aí eu vou me permitir fazer isso daqui um pouquinho mais rápido. Tá bom? Porque é 2x sobre 2 mais x sobre 2. Vai dar 3x sobre 2. E aqui vai dar menos 1 mais 2, que é mais 1. Eu passo o 2 que está dividindo para lá multiplicando. E o 3 que está multiplicando dividindo. Então, ó, o 2 que estava dividindo vai multiplicar. 2 vezes 1 é 2. E o 3 que estava multiplicando, ele passa dividindo. E aí aqui eu tenho o meu x, ó. X maior do que 2 sobre 3. Ó. O 3 que estava aqui, ele passou dividindo. Apareceu aqui embaixo. Tá bom? E ao mesmo tempo, né, eu preciso satisfazer as duas desigualdades ao mesmo tempo. Simultaneamente, então, eu vou desenvolvendo aqui, ó. X, esse cara que é positivo, ele vai passar negativo. Vai ficar x menos x sobre 2. Ele era mais aqui, passou menos para cá. E o menos 2 vai passar para lá mais 2. Então, a gente vai ficar com 1 mais 2, que é 3. Tá bom? Ó, 1 menos meio é meio. Então, vai ficar x sobre 2. Menor do que 3. Menor ou igual a 3. Ou seja, o x é o 2 que está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 3, né? 2 vezes 3, já me adiantei aqui, coloquei a resposta. 2 vezes 3 é 6. Tá bom? Então, ele tem que satisfazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ser menor ou igual a 6 e maior ou igual a 2 sobre 3 é a mesma coisa que eu escrever isso daqui, né? Ó, 2 sobre 3, 6. Tá bom? Então, ele está neste intervalo aí, ó, do 2 sobre 3 até o 6. Deixa eu ver aqui se bate o gabarito. Não errei nada, não errei nada. Tá? Pessoal, perguntas aí neste?
Olha lá, hein? Só tem mais um aqui para resolver, vai dar tempo de qualquer jeito. Se alguém tem alguma pergunta, aproveita. Não, deixei até o chat aberto aqui, ninguém perguntou nada. Tudo bem, ó, qualquer coisa vocês deixam para o final, que esse último aqui é o mais nervoso, tá bom? Ó, temos ainda 12 minutos, eu acho que vai dar tempo, mas se não der, ó, acabou caindo aí a internet, deu problema aqui no computador, ele é lento, demorou para reiniciar, me deem 5 minutinhos a mais, tá? Eu prometi pro Credo que eu ia entregar em hora, então assim, no máximo 10h05, 10h10 estourando, eu tô finalizando aqui, fechando inclusive, tá bom? Porque é 10h20 que ele entra, né? Vocês fiquem tranquilos, vocês vão ter aí uns minutinhos, tá bom? Ó, vamos resolver esse último aqui então. Esse último, o que que vai acontecer, pessoal? Ele é o I. Vocês se lembram lá que na última aula a gente resolvia alguns casos, as funções, vocês se lembram? Tinha uns esqueminhas que vocês conseguiam refletir, né? A funçãozinha que estava aqui, ó, ela acabava virando isso. Inclusive tem a ver lá com a dúvida do Samuel, do começo da aula, tá bom? E também tinha o caso em que a gente tinha lá f de x, que virava f do módulo de x, e aí a gente refletia aqui, né, ó, no eixo x. Tudo bem? A parte positiva. Então você tinha esqueminhas para fazer funções. Mas no final da aula, eu não sei se vocês se lembram, eu tive que resolver uma função na marra. Vocês lembram disso? Que era fazendo aquela história lá do... Ó, eu vou começar fazendo isso aqui, né? Ó, o que a gente tem? A gente tem um módulo aqui, mais outro módulo. E aí zoa tudo. Por quê? Zoa tudo. Porque aqui eu estou comparando, ó, um módulo, deixa eu pegar uma outra cor para destacar. Eu estou comparando um módulo com 5. Aí depois eu desenvolvi e acabei comparando esse outro módulo com 6, né? Que a gente fez lá no outro exercício. Aqui eu estou comparando esse módulo com 0. O problema aqui é o seguinte, ó, eu não tenho um módulo, eu tenho 2 módulos. Tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que resolver usando a definição. Vamos ter que resolver na marra, tá bom? E aí vem aquela definiçãozinha lá de módulo, né? Eu queria chamar a atenção de vocês, ó. Módulo de x é igual a x se x é maior ou igual a 0, né? Quando o que está lá dentro é positivo, eu mantenho o sinal. Quando o que está lá dentro é negativo, né? Ó, se x é menor do que 0, então vai ser menos x. Eu vou inverter o sinal. Tá bom? Eu martelei isso aí acho que já as 2 semanas anteriores. Mas foi principalmente na semana passada. Beleza? E aí, o que vai acontecer então? Eu vou ter que fazer o estudo do sinal para as duas. Vamos abrir aqui o estudo do sinal para x mais 1. Beleza? Ó, módulo de x mais 1. Ela vai abrir em 2 casos. Ela vai ser x mais 1 se x mais 1 é maior ou igual a 0. E ela vai ser menos x menos 1, que é o oposto, né? É o negativo do x mais 1, se x mais 1 for menor do que 0. Tudo bem, pessoal? Vocês se lembram dessa definição? Estamos juntos aqui com essa ideia? Se alguém quiser discutir ela um pouquinho melhor, só falar aí, a Caiane deu um joinha, show. Mas só falar aí que a gente conversa um pouquinho melhor, tá bom? E aí, ó, tem o x menos 4, o módulo de x menos 4 é a mesma coisa, né? Eu vou abrir em 2 casos. Eu vou dizer que isso daqui é exatamente x menos 4 quando o x menos 4 for positivo ou 0, né? X menos 4 for maior ou igual a 0. E vai ser o oposto, né? Ó, menos x mais 4 se o x menos 4 for negativo. Tá bom? Então, quando o que está dentro do módulo é positivo, eu mantenho o sinal. Quando o que está dentro do módulo é negativo, menor do que 0, né? Eu inverto o sinal. Ou seja, eu pego o seu oposto. Tá bom? E aqui para o x menos 4 eu fiz a mesma coisa. Ó, eu tinha chamado a atenção de vocês que dava para deixar isso mais bonito, né? Aqui eu não vou fazer em 2 etapas. Quando você estiver fazendo isso lá no seu caderno, você pega a sua borrachinha, apaga aqui, tá bom? Ó, x mais 1 maior ou igual a 0, é só eu passar esse mais 1 para o outro lado, menos 1. Tá bom? X mais 1 menor do que 0, eu passo lá para o outro lado, como é positivo, eu passo negativo, menos 1. Tudo bem? Pega a borrachinha lá e coloca já, tá? Para não ficar gastando também 300 kg de resolução. Ó, o menos 4, eu pego a minha borrachinha, pá,
vou jogar lá para o outro lado como? Mais 4. O menos 4 eu pego a minha borrachinha, passo para o outro lado lá, mais 4. Beleza? Então, ó, ficou mais elegante aqui. Agora eu sei quais são os meus verdadeiros divisores de água aqui. Tá bom? Ó, x maior do que 4 e x menor do que 4 tem dois comportamentos distintos. E x maior do que menos 1 e x menor do que menos 1 tem dois comportamentos distintos. Tá bom? Então, ó, mais uma vez, estamos resolvendo na marra aqui, esse tipo de problema. E nós temos quantos divisores de água? Aí eu queria que alguém me respondesse quantas mudanças de comportamento eu vou precisar colocar aqui na minha linha. 2. 2, porque eu tenho uma mudança de comportamento no menos 1 e uma mudança de comportamento no 4, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui esses divisores de água. Vou colocar de roxinho ali, ó, para ter uma correspondência com a grifada que eu dei ali, ó. Menos 1. E aqui eu vou colocar o do 4. Tá bom? Então eles são os meus divisores de água. Qual que é o problema que eu quero resolver? Eu quero resolver esse problema aqui, ó. Eu vou dar uma espremidinha. Vai ficar assim, ó. Módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 4 maior ou igual a 7. Tá bom? Esse é o problema que eu quero resolver. Não interessa em qual intervalo eu estou. O meu problema é esse. Tá bom? Aí a gente vai dar uma olhadinha o que acontece em cada um desses intervalos. Quais são as peculiaridades de cada um desses intervalos. Tá bom? Então, ó, esse é meu problema de qualquer jeito. É ele que eu quero resolver, não importa onde eu estou. Tá bom? Deixa eu colocar aqui divisórias para os meus divisores de água, né? Ó. Beleza? E agora a gente vai olhar para o comportamento em cada um desses intervalos. Então, quando eu tiver x menor do que menos 1, eu vou dar uma olhadinha no comportamento em cada um dos casos. Se o x for menor do que menos 1, ó, ele está nessa história, ele é menor do que menos 1, então ele se comporta assim. Esse cara se comporta assim. E se o x for menor do que menos 1, ele também é menor do que 4. Tá bom? Então ele vai se comportar desse jeito. Este cara vai se comportar desse jeito. Ou seja, no lugar do x mais 1, eu vou colocar menos x menos 1. E no lugar do x menos 4, eu vou colocar menos x mais 4. Eu vou inverter os dois. Então vai ficar assim, ó. Menos x menos 1 mais menos x mais 4. Menos x mais 4. Tudo bem, ó? Coloquei o oposto, inverti o sinal. E coloquei o oposto, porque é o que ele fala lá no nosso estudo do comportamento. Maior ou igual a 7. Beleza? Quando eu desenvolvo isso aqui, o que eu vou chegar? Ó, menos x mais x. Espera aí que eu acho que eu fiz... Não. Menos x, né? Ó, mais com menos vai dar menos, né? Ó, mais menos x é menos x. Então vai ficar menos x é menos 2x. Menos 2x. Menos 1 mais 4 vai dar mais 3. Menos 2x mais 3. Maior ou igual a 7. Tá bom? E aí, no fim das contas, o que eu faço? Eu passo esse menos 2 para o outro lado, ele vai ficar mais 2. E o 7 eu passo para o outro lado, ele vai ficar menos 7. 3 menos 7 é menos 4. Tá bom? E aí eu vou dividir os dois lados por 2. Então vai ficar assim, ó. X menor do que menos 2. Só que como eu tenho meu toque, eu não vou responder desse jeito. Eu vou responder o contrário, né? Eu vou colocar x menor ou igual a menos 2. X menor ou igual a menos 2. Tá bom? Tanto faz se eu fizer isso, né, ó, 2 maior ou igual a x, ou x menor ou igual a menos 2, tá bom? Menos 2 maior ou igual a x, eu só troquei o lado de tudo, tá bom? X menor ou igual a menos 2. Depois, a gente tem um segundo intervalo aqui, né? Esse segundo intervalo, ele vai do menos 1 até o 4, tá bom? Do menos 1 até o 4, esse segundo intervalo, ó, deixa eu apagar aqui para não confundir as coisas. Ele é maior do que menos 1, ó, tá bom? É esse comportamento aqui. Para o x mais 1, ele vai se comportar desse jeito. E o do x menos 4, ele ainda está nesse intervalo, ó. Ele está no intervalo que é menor do que 4. Então, ele ainda vai se comportar desse jeito. O primeiro eu mantenho, ó, o sinal. E o segundo, eu pego o oposto, né? Eu inverto o sinal, tá bom? Então, para este segundo intervalo, a minha desigualdade é x mais 1 mais menos x mais 4. Tá bom? Eu inverti o sinal só do segundo aqui, como está sendo pedido nos casos aqui
de interesse, né? Que é o caso, o comportamento neste intervalo. Então, aqui eu coloco 7 e vamos resolver isso aqui, ó. Vai ficar x menos x, que é 5. 1 mais 4 vai dar... Desculpa, eu me adiantei aqui, ó. X menos x, que é 0. E 1 mais 4, que é 5. Tá bom? Então, é 0 mais 5, que é 5. 5 maior ou igual a 7. Tá? Essa é a solução da minha equação. A gente já vai discutir esses resultados. Por enquanto, a gente só está colocando os comportamentos nos devidos lugares e chegando em resultados. Depois a gente vai discutir cada um desses resultados, tá bom? E aí, para finalizar, ó, quando o x é maior do que 4, qual que é o comportamento? Ó, x maior do que menos 1, né? E x maior do que 4. Então, vai ser esse comportamento para o módulo de x mais 1 e esse comportamento para o módulo de x menos 4. Beleza, eu vou... Desculpa, gente, ó. Eu me confundi aqui com o do x menos 1, né? Ó. É x maior do que 4, tá certo? Se o x é maior do que 4, ó, ele é maior do que menos 1. Então, ele vai se comportar como x mais 1. Beleza? Esse cara aqui vai se comportar como x mais 1. E o x maior do que 4 tá aqui. Então, o módulo de x menos 4 se comporta como x menos 4. Tá bom? Ou seja, eu não estou invertendo sinal nenhum. Ó, eu estou colocando aqui exatamente como ele era. Tá? Então, vamos colocar lá exatamente como eles são. X mais 1 mais x menos 4 maior ou igual a 7. Tá bom? E aí, se eu resolver isso daqui, vai ficar 2x. Aqui vai ficar menos 3. 2x menos 3 maior ou igual a 7. Aí eu vou passar esse menos 3 lá para o outro lado, ó, vai ficar 7 mais 3, que é 10. Tá bom? Então, 2x maior ou igual a 10. Isso significa que x é maior ou igual a, se eu passo o 2 lá dividindo, 10 dividido por 2, maior ou igual a 5. Tá bom? E aí eu cheguei nesse resultado aqui. Agora, eu queria que vocês me falassem se tá tudo tranquilo. É o grande finale já, tá, pessoal? Fala, Letícia. Ô, Lucas, essa primeira resolução que você fez, eu fiz, refiz, enquanto você estava fazendo o restante, e o sinalzinho desse maior igual, menor igual, deu errado no meu também. Desse aqui? Isso. Mas por Deu como x, assim? deu x maior ou igual a menos 2. Ó, vamos lá. É maior ou igual a 7, você concorda? Isso daqui foi copiado lá do exercício. Tudo Sim. bem? Essa substituição aqui, você concordou? Aham. Tá. Ó, menos com menos, deu menos 2. Tudo bem? Sim. Sim. 4 menos 1 deu mais 3 e o 7 continuou 7. Beleza? Aham. O que eu tô fazendo? Eu passei o menos 2 pro outro lado lá, virou mais 2. E eu passei o mais 7 para cá, ficou 3 menos 7, que deu menos 4. Então, foi aí que eu errei, então, porque eu permaneci o menos 2 no lugar e passei o mais 3 para lá e ficou 7 menos 3, entendeu? 7 menos 3. Ó, vamos fazer pelo seu caminho, não tem problema. Ó, vai ficar aqui, ó, menos 2x maior ou igual que 4, é isso? Isso. Aí eu divido os dois por menos 2, não é isso? Sim. Aí aqui deu 4 e menos 2, né? É. Só que quando eu tenho uma desigualdade, eu multiplico ou divido por negativo, o que acontece com a desigualdade? Troca o sinal. Inverte, tá bom? É ótimo que você tenha perguntado, que eu martelei mais uma vez isso. É sempre alegre martelar isso, tá bom? Eu gosto, pelo menos. Tá bom. Obrigada, Lucas. Tamo juntos aqui, então? Então tá, agora vem grande finale, então, hein, ó. O que acontece? Eu tô falando que esta é a minha solução, o x ele tem que ser menor do que ou igual a menos 2, nesse universo aqui, ó, no universo verde. O universo verde é o universo dos números menores do que menos 1. Tá bom? Quando o x é menor ou igual a menos 2, ele é menor do que menos 1? Vou repetir, hein? Quando o x é menor do que menos 2, menor ou igual a menos 2, ó, o menos 2 está aqui, vocês concordam? Eu estou falando que a minha solução ó, é menor ou igual a menos 2. Ela está toda dentro desse universo? Do menor do que menos 1? Sim. Sim. Sim, então tudo que eu coloquei aqui é válido, tá bom? X menor ou igual a menos 2 é parte da solução. Ponto final. Tá bom? Quando que o 5 é maior ou igual ao 7?
Nunca. Nunca. Então, quando que eu tenho alguma solução entre menos 1 e 4? Nunca. Nunca. Tá bom? Quando os meus módulos eles se comportam aqui nesse intervalo entre menos 1 e 4, quando eles se comportam desse jeito, eu chego num absurdo. Ou seja, não existe nenhum valor de x que eu coloque aqui que vai satisfazer essa desigualdade. Para esse intervalo aqui, ó, do menos 1 até o 4, que tem este comportamento. Tudo bem? E aí depois, então aqui não convém, né? Esse resultado aqui, ó, nem adianta a gente continuar aqui que não faz sentido, tá? E nesse intervalo do x maior do que 4, olha lá, ó, a resposta deu x maior ou igual a 5. Então eu pego meu 5 aqui, ó, a resposta é maior ou igual. Toda a minha resposta aqui, ela tá dentro desse intervalo? Tá. Então não tem problema nenhum, tá bom? Na tarefa vocês vão se deparar com alguns que vai dar problema, tá? Mas aí eu deixo lá que vocês pensem um pouquinho a respeito disso. Qualquer dúvida a gente pode conversar, tá bom? Então, tanto um quanto o outro são respostas, né? Eu estou falando que o x menor do que menos 2, menor ou igual que menos 2 é resposta, e o x maior ou igual a 5 é resposta também. Qual que é a minha resposta? Ou menor do que menos 2, ou maior ou igual a 5, tá bom? Porque não tem como estar nos dois intervalos simultaneamente. Então, a minha respostinha aqui, ó, x menor ou igual que menos 2, ou x maior ou igual que 5. Tá bom? E aí eu vou apagar isso aqui, ó, porque isso aqui não é mais resposta. A minha resposta mesmo, ela tá aqui no finalzinho. Tá bom? Menor ou igual que menos 2, menor ou igual que 5. Por incrível que pareça, volta, eu vou deixar maiorzinho aqui, ó, menorzinho, na verdade, aí vocês tiram um print, tá? Por incrível que pareça, pessoal, a gente conseguiu finalizar isso só com 5 minutinhos a mais. Tiramos 10, colocamos 5, então, né? Por quê? Porque o J era um a mais aí, tá? Se sobrasse tempo, eu coloquei pra gente conseguir explorar mais coisinhas, tá? Mas eu queria, de fato, terminar essa aula no I. E, de fato, conseguimos, tá? Olha que interessante. Eu só vou fazer um link lá com a última aula. E aí eu abro aqui para dúvidas, qualquer coisa. Ele está falando, ó, quando que isso é maior ou igual que 7, né? Ó, vamos dar uma olhadinha lá na última aula. A gente tinha explorado exatamente essa função. Então, se vocês repararem aí, no final de todas as aulas, sempre é o mesmo exercício que a gente está resolvendo. Ó. Quando que essa função aqui, ó, ela é maior ou igual a 7, né? É isso que está sendo perguntado. Olha lá, vamos dar uma olhadinha na função. Ó. O 7 está aqui. E aí eu vou colocar, ó, o 7 aqui. Quando que essa função é maior do que 7? Ó, quando ela está para cá ou para cá. E quais são esses valores aqui? Ó? É o 5 e o menos 2. Tá bom? Então é quando ela é maior do que 5, maior ou igual a 5, menor ou igual a menos 2, que ela cumpre essa ideia aí de ser maior do que 7. Tá bom? Para vocês verem que muitas vezes fazer um gráfico da função ajuda você a resolver uma inequação. Muitas vezes, quando um exercício pede um gráfico e uma equação, você consegue conectar as duas coisas, tá bom? Essas 3 aulas de inequações, de módulos que tivemos, elas estão altamente conectadas, tá bom? E aí, se vocês quiserem discutir um pouquinho essas conexões, fiquem à vontade, tá? Se vocês tiverem algum insight, quiserem trocar alguma ideia a respeito disso, fiquem à vontade, tá bom? Ó, vou mais 3 minutinhos para a gente tirar as dúvidas aí. Quem quiser ir indo, fica à vontade. Eu já finalizei aqui a mensagem do dia. E eu acho que o David tinha uma dúvida da última aula. Não sei se é por isso que ele levantou. Mas lembre-se que você tem uma dúvida da última aula também, tá bom? Fala lá, professor, senhor David. na real, eu prefiro tirar essa dúvida que veio agora. E se porventura tivesse uma inequação entre 2 módulos, tipo módulo de um lado e módulo de outro? Tem esse tipo de situação? Uma inequação entre 2 módulos. Deixa eu pensar. Quando você tiver uma inequação dos 2 lados, recai nesse tipo de problema aqui, ó. E eu vou te mostrar o porquê. Quando eu tenho, por exemplo, módulo de x mais 1 maior ou igual que módulo de x menos 4, você concorda que eu posso passar o x menos 4 para esse lado? E aí vai ficar menos aqui, ó. E aí vai ficar maior ou igual que 0?
Ah, justo, justo. Tudo bem? Aham. Então não tem muito enrosco, tá? E aqui tinha um agravante, você tem o 7, né? Quando é igual a zero, a gente pode até pensar se quando tem esses dois caras aqui, ó, tem um caminho mais curto. A gente pensa aí, eu posso te responder depois, tá bom? De repente lá na próxima aula ou pelo WhatsApp. Mas, de fato, quando você joga pro outro lado, você ainda está comparando com zero, que é mais tranquilo ainda, tá bom? Justo, entendi. Por isso que Valeu, eu falei, professor. gente, resolver na raça, resolver pela definição, é o cara que vai resolver tudo. Você tem atalhos. Eu estou mostrando os atalhos aqui para vocês. Você tem que trabalhar o atalho, porque velocidade é importante, tá bom? Mas saber resolver na raça é o que vai resolver. É o Bombril aí, 1001 utilidades, tá bom? Mesmo que às vezes seja mais difícil limpar com Bombril, vai limpar com Bombril. Gente, mais alguma dúvida aqui dessa aula? Que senão eu vou tirar a dúvida do David da última aula. Então tá, senhor David. Sou ouvidos. Pode mandar além aí. Professor, você pode voltar no. Acho que tá marcado na última aula, se eu não me engano. Tá, vamos lá dar uma olhadinha lá da última aula. Aulas 37 e 38. Era o item C que você falou? Não, quem falou do C foi o Samuel, né? Foi Qual que Samuel, era? isso. Na real, não era nenhum item. Você tinha no finalzinho da aula, falar, na tarefa vai ter tal tipo de situação, que era aquela função que é x, módulo de x menos 10, uma coisa assim. Não sei se você lembra. Ai, cara, eu não lembro disso. Será que não tá marcado? Eu lembro que você tinha marcado. Então, o problema é que depois eu dou uma reorganizada na lousa para enviar para vocês, entendeu? E aqui, ó, tá vendo essa setinha aqui, ó, que eu tô apontando? Dá para ver, ó, o fiozinho que tá apontando aqui na setinha? Olha lá na barra, lá em cima. Aqui, ó. Tô vendo nada não, professor. Agora eu tô vendo. Uhum. Tá bom? É que, ó, olha aqui, ó, é bem sutil. Dá uma olhadinha lá, ó, é bem sutil, tá vendo? Ó, tem um cursorzinho. Sim, tô vendo. Era isso Nossa. que eu tava fazendo. Mas beleza, não dá para voltar agora, porque eu só consigo voltar o que eu comecei a fazer a partir de agora. Putz, tá bom? sem problemas. Uhum. Mas se você tiver ela anotada, ou então a gente reassiste lá, faz assim, ó, reassiste aquele finalzinho da aula. Eu sei a função. Você sabe? Não, então manda lá, fala lá. É f de x igual a x, aí módulo x, aí eu só não lembro o sinal, acho que era mais acho 10. Acho que era mais 10, era alguma coisa assim. Isso. Diga lá, qual que é a dúvida? Então, você tinha explicado, só que depois eu não consegui resolver essa função, eu travei. Ó, o segredo é você olhar para isso aqui, tá bom? X mais 10. Se x é maior ou igual a menos 10 e menos x menos 10 se x é menor do que menos 10. Você concorda com isso? Certo. Uhum. Então, f de x eu separo em dois casos. X vezes x mais 10 se x é maior ou igual a menos 10 e x vezes menos x menos 10 se x é menor do que menos 10. Tudo bem? Agora tá fluindo. Aí aqui é uma função dada por duas sentenças. E aí, acho que você está em dia com isso. Se você não tiver, a gente precisa conversar, tá bom? Tá, beleza. Valeu, professor. Imagina. Gente, mais alguma duvidazinha aí? Ô, Lucas. Oi, Letícia. No J, você tem como só dar uma ideia de como que resolve, por favor? Porque eu pensei e não sei se vai funcionar. Tá, vamos dar uma olhadinha lá no item J, tá bom? Ó, eu vou dar uma ideia bem rapidinha, tá bom? Porque a gente tem mais 3 minutinhos aí para liberar com folga pro credo, tá? Tá bom. Vamos lá, ó. Esse J, o que vai acontecer aqui? Você tem duas maneiras de resolver, tá bom? Uma delas, você vai pegar e vai dizer assim, ó, x² menos 4 é maior do que menos x menos 2, menor do que x mais 2. Tá bom? E aí você vai separar nos dois casos. É um E, né, que você precisa usar aqui. Então você vai ter, ó, menos x menos 2 menor ou igual que x ao quadrado menos 4 e x ao quadrado menos 4 menor ou igual que x mais 2. Tá bom?
Vai dar uma inequação de segundo grau, vai dar uma inequação de segundo grau. Tudo bem? E aí, você precisa, vamos supor que aqui dê assim, ó, x menor do que 4. Menor ou igual que 4. Eu não sei qual que é a resposta. E aqui dê x maior ou igual que 2. Aí você precisa de um e. Então vai ser a interseção entre essas duas respostas, tá bom? Vai ser ao mesmo tempo maior ou igual que 2, menor ou igual que 4. Tá bom? Fez sentido, Letícia? Fez sentido sim. Tá. Uma outra maneira de você resolver isso é você desenhar os gráficos disso, ó. Módulo de x ao quadrado menos 4, ó, x ao quadrado menos 4 é isso, então o módulo de x ao quadrado menos 4 é isso. E x mais 2 vai ser assim, ó, o gráfico. Tá bom? Então você descobre esse ponto, descobre esse ponto, descobre esse ponto, e aí você diz quando que a do módulo tá por baixo, né? Quando que a verde tá por baixo, ó, que é nesse intervalo, e daqui para trás. Não, perdão. Que a verde está por baixo é só nesse intervalo. Só que é menor ou igual, né? Aqui tem um caso em que ela é mais, aqui tem casos que elas são iguais, e aqui nesse intervalo são os casos em que a verde está por baixo, que ela é menor. Isso daqui é menor do que isso, tá bom? É um outro raciocínio aí, mas que pode ser explorado também. David está com dúvida nisso? Não, como sempre, esqueci de abaixar. Tá. Tudo bem, Letícia? Posso só te pedir um favorzinho? Aham. Quando você for entregar essa coisinha pra gente, tem como você colocar a resolução do J também, pra eu saber se eu errei ou acertei? Quando eu for fazer? Tem. Qual delas que você quer, Letícia? Por essa daqui, pela marra? Acho que é Tá. melhor essa mesmo. Tá. Ó, o gabarito tá aqui, ó. É só o gabarito que você quer ou você quer a resolução? Não, a resolução mesmo. Tá. Eu vou colocar a resolução aqui então também, tá bom? Tá bom. Obrigada, Lucas. Então Desculpa. tá. Ó, prometi pro Credo, vou fechar aqui então, tá bom? Boa semana pra vocês aí. Se cuidem. Beleza, tchau, professor. Obrigado, hein? Boa semana. Obrigado eu. Boa semaninha pra vocês.